de hoje, eu só abrir a introdução aqui. Mais liberdade para o empreendedor. O governo do estado, por meio do plano de ajuste fiscal PAFISC, extinguiu taxa cobrada em abertura de empresas. E nós estamos aqui com a Pamela Schons, que é contadora da Eficaz Contabilidade, além disso, nossa parceira do Bate-Papo Econômico Diário, e também ela é vice-presidente, vice-coordenadora, do Núcleo de Contadores da Acismo. Pamela, bom dia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho do núcleo, né, para a gente abrir assim o bate-papo, como é que está a atuação do núcleo em relação a todo esse trabalho feito na área contábil. Bom dia. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Luciane. Bom dia a todos os ouvintes. Então, sempre um prazer estar aqui, né? Falei para eles, me sinto muito em casa, à vontade. Até conheci o Romeu, né? Até conheci o Romeu hoje, né? O Romeu já sumiu dali, não um pouco assanhado, o Romeu já... Depois vocês acompanham as fotos, tá? Então, hoje viemos falar um pouco sobre essa taxa que foi extinta, né? Mas primeiramente vamos começar com o trabalho do núcleo. Então, estou nesse ano como vice-coordenadora, a coordenadora é a Rosângela. Viemos fazendo um bom trabalho aí no núcleo de contadores da Acismo. Eu sempre falo que o trabalho do contador ele é um trabalho meio escondido, né? Todo mundo sabe que precisa, mas ninguém sabe muito bem o que faz. E só lembra quando acontece algo ruim, né? Na verdade, né? Alguma cobrança, alguma coisa assim a nível de imposto, né? Isso, geralmente o contribuinte ele só lembra quando afeta ele. Vem uma notificação. Isso, e né? o trabalho do contador, geralmente vem a notificação, né? Pelo trabalho mal feito do contador pode acontecer. Pois é. Né? E às vezes pelo trabalho mal feito do próprio contribuinte, né? Na não conversa com o contador, a não troca de parcerias. E o núcleo dos contadores, nós trazemos muito isso, né? Nós nos reunimos uma vez por mês, 1h30 de manhã, começamos às 7h30. E nós trocamos ideias, porque hoje existem muitos entendimentos da lei. É muito difícil hoje você pegar uma lei bruta e lá nós trocamos ideias da forma de fazer. Então, nós não unificamos ideias, né? Sempre aquele cuidado para não se tornar um cartel, mas no sentido de colocarmos as nossas opiniões e levarmos ao melhor entendimento. E também o risco, porque na nossa atividade tem muito risco. Então, o quanto eu quero correr risco, o quanto o outro contador quer correr risco, então tudo isso são analisados. Mas principalmente os treinamentos. Nós trazemos muito treinamento hoje para dentro dos escritórios de contabilidade, para nós enquanto contadores responsáveis pelos escritórios, empresários, né? E também para a equipe. Porque hoje precisa-se muito de treinamento, as coisas mudam muito. A legislação muda constantemente, né? Isso, muito, né? Muitas coisas acontecem. E às vezes passa algo despercebido. Então nós trazemos ali, cada um traz o que mudou, o que enxergou. Se alguém esqueceu de alguma coisa, traz também essa partilha, né? Então é um trabalho muito importante estarmos unidos. E eu gosto muito do núcleo de contadores porque nós não nos tratamos como concorrentes. E sim como parceiros mesmo, porque pode acontecer, né? A contabilidade é muito cíclica, então às vezes você está muito com a Pamela, daqui a pouco vai passar o ciclo, você vai para outra pessoa e desde que você não esteja satisfeito com o trabalho, enfim, com o que acontece, cada um entende de uma forma na forma de trabalhar. E ali nós trocamos, unificamos, ganhamos corpo enquanto escritório, então até fica o convite aí para... Né, o contador que não faz parte ou quem tem aí, participa do núcleo de contadores, porque lá as empresas ganham forças. E aí muito disso, algo que a gente discute muito também é o quanto nós contadores tomamos as dores da empresa, né? Porque às vezes nós tomamos decisões dentro dos escritórios de contabilidade que atingem as empresas e nós nem informamos eles porque o empresário já tem muita coisa para fazer. Então a gente resolve problemas que eles nem sabem que tem. Então, fala, né? O contador é aquele que resolve um problema que você tem, né? Que você nem sabe que você tem, mas de um jeito, né? Especial. Então, isso tudo nós discutimos muito ali, trazemos treinamentos, viagens, cursos. O ano que vem nós já temos um projeto para ir para o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que vai acontecer em Florianópolis. Então, através da Acismo e do Sebrae, com as parcerias, nós conseguimos recursos também para baratear isso, né? E barateando, sempre digo, barateando para nós, barateia para o cliente, porque um contador atualizado, que está sempre em treinamento, também custa, né? E se a gente consegue unir forças para unificar isso, fica mais forte ainda. Fala então um pouquinho dessa taxa que não mais será cobrada. Era uma taxa de 126,18, ela não chegava a ser uma taxa alta, né? Mas, de qualquer maneira, toda a redução beneficia. O que dá para esperar? Vai haver
Tu acha que pode se converter num aumento de abertura de empresas? Não chega a mexer nisso? O que dá para esperar em relação a essa benesse do governo do Estado? Essa taxa foi eliminada segundo o plano de ajuste fiscal, né, de Santa Catarina. Então, um programa que eles fizeram para ajustar fiscalmente. Ela vai ter um impacto nos cofres públicos de 3,3 milhões no ano, né? Mas, porque hoje, em média, 30 mil empresas, né? Para deixar bem claro, hoje existe essa taxa que é para quem tem inscrição estadual. Então, tem coisas que é difícil tu trazer para uma linguagem clara, porque eu sempre falo assim, muitas pessoas nos procuram no sentido de, eu queria uma coisa menos burocrática. Então, a realidade é que a contabilidade é burocrática, então tem coisas que não tem como desburocratizar. E aí, tentando trazer para uma linguagem mais clara, né? Então, hoje existem várias taxas para abertura da empresa, e essa não é a taxa da abertura da empresa, essa é a taxa para quem tem inscrição estadual, que é geralmente quem compra e vende, né? Mais comércio. Então, o serviço não tem essa taxa, certo? Então, o que acontece? Essa taxa foi extinta. Claro, toda taxa extinta, mais vantagem para o empreendedor. E claro que o melhor ainda do que a taxa extinta é a desburocratização do processo. Mas Santa Catarina já vem trabalhando muito fortemente nisso, né? Hoje nós temos a Junta Comercial do Estado, que é quem analisa os processos de abertura. E no ranking mundial, Santa Catarina é o 4º em desburocratização e em facilidade para abertura de empresa. Né? Se dissipando de outros estados do próprio Brasil e se dissipando também mundialmente. Então, Santa Catarina tem, na junta comercial existe esse processo. Então, hoje é muito mais fácil, né? Hoje eu já estou no mercado há 10 anos. Quando eu comecei, se fazia um processo papel, levava lá na junta, protocolava, voltava o processo, tu trazia para casa, levava de novo. Então, hoje o processo é todo digital. O cliente já assina digital. Então, é um processo rápido, né? Desde que, claro, tem coisas que tem burocracias necessárias, mas um processo muito rápido em comparado, né? Hoje, se você tiver com o teu cadastro certo na Receita Federal, você pode ter um CNPJ em 5 dias bem tranquilamente. A importância de procurar um contador antes de partir para o empreendimento, né? Saber o quanto vai gastar, toda a burocracia, o que precisa. Eu acho que esse é o caminho, né, Pamela? Sim, com certeza, porque nós vemos muito hoje no dia a dia, né? A pessoa decide a sala, decide o negócio, né? Não faz um plano de negócio e vai conversar com o contador muitas vezes quando precisa, né? Ou toma essa decisão de última hora e o negócio, depende muito do planejamento. Então, não é que negócios não dão certo. Mais ou menos como tem um filho, né? Não é que não dá certo o filho que pegou a gente de surpresa, mas a gente tem que correr contra o tempo para planejar tudo. Então, a empresa, eu sempre brinco, quando nasce um CNPJ, nasce um novo ser, é como se fosse um filho mesmo. Então, se você planejou antes, você vai colher frutos desse planejamento depois. E não quer dizer que não vai dar certo, mas você vai ter essa dificuldade de buscar. Muito bem. Maiores informações aí pode entrar em contato lá com a Pamela, com os demais que compõem esse núcleo de contadores da Sismo. Eu vou deixar à disposição, então, para mais alguma coisa que tu queiras trazer para a gente, alguma informação, alguma dica, algum esclarecimento, então fique à vontade. Muitas coisas mudaram ultimamente, né, Luiz Cláudio? Até esses dias eu pensei, eu tenho que ir lá no Luiz Cláudio e na Lu para falar um pouco dessas mudanças, mas não deu tempo porque foi uma enxurrada de mudanças na contabilidade. Então, de outubro, nós tivemos muita mudança na legislação e eu não vou abrir aqui porque é bastante coisa, mas assim, estejam próximos ao seu contador, estejam próximos à sua contadora. Por quê? Porque muita coisa mudou e isso vai ter reflexo lá no ano que vem, ainda não nesse ano. E nós precisamos planejar e estar atento, porque já está caro, né? Nós estamos pagando um alto preço sobre impostos, sobre tudo, já pagamos muita coisa. E estar longe do seu contador não facilita as coisas, ele dificulta, pelo contrário. E também no sentido de, às vezes, o meu contador não conversa comigo, mas a gente está passando por uma enxurrada de tanta coisa, né? Eu falo aqui com propriedade porque é algo que a gente discute enquanto núcleo dos contadores, que nós estamos atendendo quem está vindo. Hoje, por exemplo, eu tenho clientes no escritório que eles não têm o WhatsApp do escritório salvo ou demoram 3 dias para responder o contador, né? Então, eu sempre digo assim, cara, o teu contador é tipo assim, a lista de fixados junto com a tua esposa, com o teu esposo lá, né? As mensagens prioritárias. Porque é o que depende do te auxiliar. Tirar essa visão do contador burocrático e trazer como um retorno para a tua empresa, um ROI, né? Um retorno do investimento da tua empresa. Então, estar próximo ao contador é uma ótima dica. Muito bem.
Pamela Chons conversando ao vivo aqui conosco, ela que é vice-coordenadora do Núcleo de Contadores da Sismo, trazendo esses esclarecimentos aí acerca dessas taxas que eram cobradas em relação à inscrição estadual. Vamos para